Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e falo aqui direto dos estúdios da Editora Abril em São Paulo para mais uma entrevista ao vivo aqui na nossa página no Facebook. E hoje o nosso tema é refluxo gastroesofágico. E para falar sobre várias questões e responder as dúvidas que vocês encaminharem para a gente, nós recebemos aqui o Dr. Joaquim Prado Pinto de Moraes Filho. Ele é gastroenterologista e professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bom, Dr. Joaquim? Obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado pelo convite. Perfeito. Gente, só passar alguns recados rápidos, né? A gente vai passar aí a próxima meia hora discutindo o assunto, então se você tiver alguma dúvida em relação aos sintomas, ao diagnóstico, ao tratamento do refluxo, manda aqui pra gente, eu estou com o meu celular aqui em mãos, eu estou acompanhando os comentários e repasso aqui as dúvidas para o Dr. Joaquim responder na hora pra gente. Doutor Joaquim, então, para começar o nosso bate-papo aqui, queria falar um pouco sobre o que é, né, explicar para os nossos espectadores o que é o refluxo gastroesofágico. Teve uma pesquisa que saiu recentemente chamada Mapa dos Problemas Digestivos no Brasil. A pesquisa foi feita pela GfK, a pedido da Takeda, e mostrou que 60% dos respondentes não sabiam o que era o refluxo. Você pode explicar brevemente o que é essa doença? Posso. O estômago tem ácido e tem um pH muito baixo. O estômago, a gente brinca e diz assim, ele faz carne de vaca virar carne de gente, porque o pH é ácido. É tão ácido o pH do estômago que se cai na mão por uma sonda ou num vômito, pode queimar. Nossa. E como ele não queima o estômago? Porque o estômago é revestido por dentro. O estômago tem como se fosse uma barreira de polietileno. Ele tem uma barreira mucosa que protege contra o ácido. Depois tem uma válvula que se chama esfíncter e vem o esôfago que fica aqui. Só que o esôfago não tem barreira, não tem proteção, não tem nada. O ácido caiu lá, o ácido queima. Algumas, numa proporção que depois a gente pode comentar, de pessoas, tem defeito nessa válvula. Então, ao invés dela ficar fechada, ela permite que o ácido do estômago venha e queime o esôfago e dá a doença do refluxo gastroesofágico. Da esofagite, né, que é a inflamação do esôfago. Ah, perfeito. Ou seja, aquele líquido, aquela substância que vai para o estômago, ela acaba subindo e causando os sintomas que nós vamos falar daqui a pouco. É exatamente isso. Perfeito. Doutor, começando aqui, recebemos muitas questões das pessoas, a gente pediu que elas mandassem e no Instagram, no Facebook, recebemos 300 perguntas e dúvidas sobre o refluxo. Então, tem muita coisa para conversar aqui. Vamos correr. Doutor, começando sobre os sintomas, a Cristina Surrage, ela pergunta quais são os principais sintomas, como que a gente consegue suspeitar de um refluxo? Bom, os sintomas que a gente chama de principais, o termo médico é pirose, que as pessoas chamam de azia, que é queimação aqui. Queimação aqui. E depois, o segundo principal é regurgitação. É a pessoa, de repente, vem um gosto ácido, um gosto desagradável na boca. Então, esses dois são os chamados típicos. Depois nós temos os sintomas atípicos, que a gente precisa prestar atenção, e o médico presta atenção nesse sentido, que é tosse crônica, por exemplo, pode ser pigarro, pode ser rouquidão, eventualmente asma. Tem uma dor que dá aqui, chamada dor torácica não cardíaca, que a pessoa até simula uma dor cardíaca, e a dor é o espasmo do esôfago por causa do ácido. Perfeito. Muita gente, doutor, até vou citar aqui a Marinalva Santos, fala justamente a questão do pigarro na garganta e tosse. Esse, então, é um dos sintomas do refluxo. São os sintomas chamados atípicos, porque você precisa verificar se é o refluxo, porque senão toda tosse vira refluxo, todo pigarro vira refluxo. Mas esse refluxo, às vezes, ele sobe o ácido até aqui em cima e algumas vezes é uma substância gasosa até, com pH baixo, como se fosse um ácido, que vem irritar aqui a laringe e com isso dá essas manifestações, tipo rouquidão, por exemplo. Perfeito. A Samara Brito, doutora, ela acabou de mandar aqui uma pergunta para a gente, e a gente está falando da definição da doença, então acho importante já fazer. Ela falou, quando o refluxo ocorre uma ou duas vezes, assim, eventualmente, já é motivo para procurar um médico? Quando que ela deve ir a um gastroenterologista? Bom, essa pergunta é o seguinte, a pessoa vai quando se sente incomodada. Do ponto de vista quantitativo,
Quando a pessoa tem por 5, 6 meses manifestações, que são aquelas que a gente comentou, azia, regurgitação, pirose, etc., tosse, etc., mais de 2 vezes por semana é um sinal amarelo. Sinal amarelo não é sinal vermelho, mas também não é sinal verde. Então a gente deve procurar um especialista para localizar melhor os sintomas e definir o diagnóstico da doença. Avaliar o que está acontecendo ali, né, doutor? Doutora, a Mariana, ela disse que ela tem um filho que nos primeiros meses de vida ele apresentou refluxo. E aí agora ele está com 11 meses e não tem mais. Aí a preocupação dela é, o filho dela pode vir a desenvolver, é importante que ela faça um acompanhamento? Não, toda criança tem refluxo, porque esta válvula não funciona na criança. Então, nos primeiros meses, ter refluxo é um ato fisiológico que não tem nada a ver com a doença do refluxo do adulto. Perfeito. E a Elidiane Martins, falando de faixas etárias, né? Ela fala que ela sempre... desculpa, foi a Simone, errei aqui o nome. Ela fala que teve 36 anos e apresentou refluxo agora, mas que ela sempre manteve os mesmos hábitos de vida, de saúde, enfim. O que pode ter mudado ali para que ela só tivesse a doença nesse momento? Bom, no decorrer da vida, muitas coisas, como nós sabemos, vão mudando, né? Vão mudando. E a faixa do refluxo pode aparecer na adolescência, pode aparecer na faixa dos 20, 30 anos, ou pode aparecer na faixa dos 40, eventualmente até com idades mais avançadas. Por quê? Porque chega um dia onde essa válvula, de repente, já não funciona tão bem. E isso não é necessariamente idade, quer dizer, velhice. Não funciona bem porque geneticamente tem algum problema, porque tem a obesidade, alguma coisa que faz com que, de repente, ela deixe de funcionar bem. O esfíncter, ou seja, a válvula. Perfeito. E, doutor, a Luciana, ela falou aqui, a gente estava falando, o senhor comentou sobre dor no peito. Ela falou que ficou preocupada até de ter algum problema cardiovascular, tá com infarto, enfim. A dor no peito é forte nesse estágio, assim? É forte, sim. Eu posso contar um casinho? Claro, por favor. Teve um jantar que foi num clube conhecido aqui de São Paulo, onde se foi homenagear um indivíduo que é um grande benemérito da sociedade, etc. E ele, a coisa que ele mais detestava na vida era falar em público. E tinham 300 pessoas no lugar e deram o microfone para ele falar. Ele ficou muito estressado, levantou e teve uma dor aguda no tórax. Ora, um homem de 60 anos, uma dor aguda no tórax, estressado, não precisa nem dizer que levaram para o pronto-socorro, está infartando. Não era infarto, era doença do refluxo gastroesofágico. Nossa! É que ele estava ali naquele momento. Porque a dor estava naquele momento de grande estresse, e isso precipitou o refluxo. Agora, isso pode acontecer? Claro que pode, a dor é muito parecida, tanto que quando o indivíduo se queixa dessa dor e vem ao gastroenterologista, o primeiro passo é descartar a doença cardíaca, porque doença do refluxo não mata, mas infarte eventualmente pode ser complicado. Perfeito. Doutora, a Terezinha, ainda falando de sintomas, ela fala que se o refluxo tem algo a ver com incômodo nos ouvidos. Não. Não tem nada a ver. Grosso modo, pode-se dizer que não. Perfeito. E a Eliane, a gente falou da tosse, do pigarro, ela disse que ela sente que a voz dela fica muito rouca e que ela chegou aí num otorrino e disse que o ácido do estômago estaria até danificando as cordas vocais dela. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, sim. Não é a situação mais comum nem mais frequente, mas o refluxo pode provocar rouquidão e o indivíduo é rouco, pigarro, fica puxando assim, e eventualmente vai num clínico e o clínico eventualmente menos avisado diz, não, mas isso é nervoso. Não é bem assim, até pode ser nervoso, mas tem o ácido que pode subir e pode realmente irritar as cordas vocais. Ok. E, doutor, agora sim, fazendo a pergunta da Elidiane, que eu citei o nome dela agora há pouco, ela fala, já entrando na questão do diagnóstico, ela fala que foi diagnosticada com refluxo sem nenhum exame de imagem, enfim. É possível isso ou são necessários exames de suporte? Olha, quando o paciente é muito jovem, digamos menos de 40 anos, principalmente se ele for muito jovem mesmo, quer dizer, menos de 30, ele tem os sintomas mais de 2 vezes por semana. Os sintomas são sempre os mesmos,
ou é azia, ou regurgitação, ou queimação, ou mal-estar. Quando isso é muito bem caracterizado, você pode fazer o que se chama teste terapêutico, que é dar o tratamento e verificar a resposta. Agora, outra alternativa, digamos que não seja esse o caso do paciente, então se faz alguns exames. O exame mais elementar, o mais comum que se tem, é a endoscopia digestiva alta, onde você introduz um tubo que tem uma câmera e lá na câmera você observa as cores e o estado geral da mucosa do esôfago. E se for preciso, faz uma biópsia. Ah, perfeito. E, doutor, uma pergunta que apareceu 3 vezes, eu achei curioso, eu particularmente não sabia dessa relação. A Anne Salles, o Paulo Henrique Macedo, eles perguntaram, quem retira a vesícula biliar tem maior risco de refluxo? Não. Não tem... Não, tem uma síndrome onde o indivíduo que tem colite, que tem problema na vesícula, pode ter problema no esôfago. Mas isso é uma coisa mais antiga, menos viável hoje. Não existe essa relação, até porque o esôfago fica no tórax, o esfíncter fica no tórax e a vesícula fica no abdômen. E entre os dois tem um piso de concreto que se chama diafragma. Ah, tá. E doutor, o Reinaldo Minkov, ele pergunta e pede para a gente explicar o que é esôfago de Barré. Na verdade é um australiano chamado Barrett que verificou. Ele verificou o seguinte, quando a doença do refluxo não é tratada, cronicamente ela não é tratada, o esôfago vai queimando, até que um dia ele começa a ser substituído, a célula esofágica, por célula intestinal. Olha. Aqui. Uhum. E essa célula intestinal se chama metaplasia. Tem um nome em homenagem ao descobridor de esôfago de Barrett. O que indica o esôfago de Barrett? Indica uma esofagite crônica antiga não tratada. Ah, perfeito. E, doutor, ainda nessa questão da definição, a Alessandra Dorini fala se o refluxo é causa de hérnia de hiato e qual a relação entre essas duas coisas? Não, a hérnia de hiato é causa do refluxo. É o contrário. É o contrário. Uhum. Hérnia de hiato é quando o estômago, uma parte do estômago, aqui tem o diafragma, ela fica, ao invés de ficar abaixo do diafragma, uma parte passa para cima. Escapou de um pedacinho ali. Escapa um pedacinho. Quando a hérnia de hiato é pequena, digamos até, no exame endoscópico, até uns 3 centímetros, isso pode ser tratado clinicamente e eventualmente dar refluxo ou eventualmente não dar refluxo. Agora, as hérnias grandes de hiato sempre dão refluxo e o tratamento é outro, é mais complicado porque é cirúrgico. Ah, ok. E, doutor, a Rita de Cássia, ela falando ainda de sintomas, ela fala que ela sente uma ardência na boca e um gosto amargo. Isso pode estar, de alguma maneira, relacionado a refluxo? Bom, é um pouco vago, né? Mas, de qualquer forma, pode estar relacionado. Depende da frequência, da intensidade, depende de uma série de outras eventualidades, mas pode estar relacionado. Na dúvida, se se incomoda, é importante, né, fazer uma visita ao médico para que ele faça uma avaliação. O diagnóstico fica assim, você faz cruzinha, se preencheu 4, fez o diagnóstico, vai na farmácia, fala para o balconista, ele dá o remédio, você toma, então não funciona assim. É muito mais, né, o contato. O exame físico, tudo. E, doutor, a Samara Brito, falando de relação entre doenças, ela pergunta se o refluxo tem alguma relação, pode ser o início de uma gastrite. Olha, não pode ser o início de uma gastrite, porque refluxo é doença do refluxo, que é esofagite, que é inflamação do esôfago. Gastrite é inflamação do estômago. Tá. E, portanto, são doenças diferentes. Eventualmente, o indivíduo que tem gastrite, uma gastrite muito intensa, com excesso de ácido clorídrico, pode ter doença do refluxo. Mas eles não têm relação porque são órgãos diferentes e são doenças diferentes, embora às vezes se manifestem por sintomas muito parecidos. Ah, ok. E a importância, mais uma vez, do diagnóstico, do diagnóstico do médico saber o que fazer, né? Perfeito. Doutora Claudete Caon, a Elaine Oliveira e várias pessoas acho que fazem a pergunta que é inquietação geral. Refluxo tem cura ou refluxo tem controle? Refluxo tem controle. Tem Perfeito. controle, mas tem controle muito bem controlado. Então o indivíduo passa porque o grande problema são os sintomas, porque eles atrapalham a qualidade de vida.
Você está andando, passeando na praia, Aquela vai no queimação. restaurante, não posso comer isso, aquilo, deita à noite, a queimação. Então, o problema é a qualidade de vida. O tratamento, se tem cura ou não tem cura, nesse momento não é o fundamental. O tratamento parte para tratar os sintomas e com isso melhora a qualidade de vida e o refluxo desaparece. Agora, numa minoria muito pequena, você pode tirar o remédio depois e o indivíduo não tem mais sintomas. Mas a maioria é um defeito na válvula, é como ter vamos dizer, um pé chato, que você usa uma palmilha. Você usa a palmilha a vida inteira, você usa. E se não usar? Se não usar, dói as pernas. Então, o que vai fazer? E, doutor, entrando na questão do tratamento e do controle, sim, a Ana Lucas pergunta aqui sobre a questão da alimentação. Que orientação, né, de forma geral, se passa para o paciente? Bom, algumas orientações. Uma é comer devagar, porque a pessoa come depressa e engole pedaços maiores de comida. E obriga o estômago a trabalhar mais no sentido de misturar o suco gástrico com esse pedação aí. E isso aumenta a pressão intragástrica. Aumentando a pressão intragástrica, você favorece o refluxo. Então, comer devagar. Depois, ainda dentro desses hábitos, não deitar depois da alimentação. 2, 3 horas não deve deitar. Depois, se você quiser, a gente explica por quê, mas o fato é que não deve deitar. E alguns alimentos que, eventualmente, antigamente tinha uma relação, o paciente vinha no consultório, você dava uma relação de... Hoje não é bem assim, mas gordurosos, chocolate, tomate, líquidos gasosos durante a refeição, frituras, são alimentos que definitivamente não fazem bem. E, doutor, fiquei curioso a questão do deitar. Por que aqui não pode logo nessas 2 ou 3 horas depois? Olha, porque quando você deita, a pressão do esôfago aqui é sempre uma pressão negativa. O esôfago chupa. Ao contrário do estômago, que tem uma pressão positiva, porque o estômago tem que bombar o bolo lá para baixo. Então, se você tem um defeito na válvula aqui e você deita com o estômago cheio, o que acontece? O estômago bomba, pressão negativa do esôfago, ela chupa a comida. Tá. Então vem ácido para cá. Então, levanta a cama e não deita depois que come. Perfeito. Ou seja, também a importância da pessoa organizar ali o seu dia para não jantar também muito tarde. Né? Exatamente isso. Exatamente. Perfeito. E, doutora, a Lívia pergunta sobre algumas bebidas. Ela fala, por exemplo, o café, o chá preto, o chá verde, suco de limão. São bebidas que devem ser tomadas com certa parcimônia por quem tem refluxo? Olha, hoje existe um conceito que é muito importante, que se chama medicina baseada em evidências. Porque senão, eu dizer assim, mas e chá de mangaratiba, minha cunhada falou que faz bem? Eu não sei. Não existe nenhum estudo de medicina baseado em evidência que prove que faz bem. O limão eu até posso dizer bem não faz, porque é cítrico, cítrico é ácido, e esse ácido vai pegar uma parte inflamada e vai irritar. Agora os outros é um pouco chutado, vamos dizer assim. Tá, não existe nenhuma evidência científica. Não existe evidência. Então, se eu disser o contrário, não, que não pode, que isso, que não é bem assim. Perfeito. A Ana Lucas mandou aqui parabéns para o senhor e para mim também, então obrigado, Ana. Doutor, a gente estava falando, o senhor estava falando da questão do nervosismo, da ansiedade, citou até aquele caso, e a Mércia Barros pergunta justamente isso. Uma crise nervosa, uma pessoa com uma ansiedade, isso piora o refluxo? Não piora o refluxo, mas piora as sensações que o refluxo dá. O indivíduo, quando está muito ansioso, muito tenso ou deprimido, ele fica com hipersensibilidade visceral. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem 2 pessoas muito parecidas, uma muito calma está aqui e a outra está ansiosa, com 500 problemas. Se você pegar e der um choquinho de 20 volts nessa primeira, ela tira o braço e está tudo bem, porque ela está bem. Essa aqui, você dá o choquinho de 20 volts, ai, me queimou. O que aconteceu? O que aconteceu é que ela é hipersensível. E, portanto, voltando para a doença do refluxo, o sintoma é o mesmo, só que o hipersensível sente mais. Tá. Não sei se foi claro. Acho que deu para entender. Qualquer coisa, se alguém ficar com alguma dúvida, mande para a gente. E, doutor, o Márcio Fernando fala sobre cigarro.
tabagismo piora o refluxo? Tem alguma relação? Tem sim. O cigarro é pecado. Se o cara for religioso, vá se confessar e confesse para o padre. Porque o tabagismo, veja só, dá câncer de pulmão. Ele piora do ponto de vista endócrino. E agora, falando da doença do refluxo, a saliva se dissolve o alcatrão do papel do cigarro. E esse alcatrão vai lá e pincela a inflamação do esôfago. E, portanto, é muito ruim. E não bastasse isso, a nicotina do cigarro ajuda a relaxar a válvula que já está com problema. Então, o cigarro, fora de cogitação. Pacote de maldades. E doutora, a Márcia pergunta sobre tratamento medicamentoso. Claro que de uma maneira geral, né? O que está disponível para tratar o refluxo? Olha, o ideal seria um medicamento que fechasse essa válvula, porque ela não é que a válvula é fraca, às vezes ela é normal, só que ela fica tendo aberturas, ela abre. Nós estamos aqui conversando, de repente ela vem o refluxo. Tá. Até 5% do dia, 6%, o esôfago aguenta. Mais que isso, ele queima. Então, o ideal seria um remédio que consertasse a válvula, mas não existe esse remédio. Então, o que se faz é neutralizar o ácido para ele não queimar aqui. Tá. Antigamente eram os antiácidos. Funciona? Funciona, mas o sujeito tem que tomar o dia inteiro, é um problema. Depois, na década de 70, surgiram os chamados bloqueadores H2 da histamina, que era a cimetidina, e o inglês ganhou um prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto o primeiro. Bom, e mais depois, já na década de 80, 90 e agora, vieram os chamados inibidores da bomba protônica. Começou com o omeprazol, depois vieram vários, e o mais recente lançado no Brasil é o dexlansoprazol. Perfeito. E doutor, Só uma coisa. Claro, por favor. O que ele faz? 90% do ácido é cancelado, neutralizado quando o indivíduo toma o remédio. Claro que não é para tomar feito Coca-Cola, toma todo dia, mas com indicação médica precisa, não tem mais ácido para queimar o esôfago. Ok. E doutor, deixa eu ver quem fez a pergunta. A Monique. A Monique, ela fala da dor que ela sente do refluxo. Existem maneiras de amenizar essa dor? Bom, veja, quando você trata o refluxo, a maioria dos sintomas do refluxo desaparecem e alguns melhoram muito. Então, é pirose, é azia, regurgitação, asma, eventualmente, tosse crônica, disfagia, que é a dificuldade de engolir, e, eventualmente, até a dor. Outros sintomas como a dor. Mas tem que ser tratada, é uma doença que tem que ser tratada. Como ela se manifesta é uma individualidade de cada um. Perfeito. E ainda na questão das mudanças, a gente falou da alimentação, a Adriana Félix queria saber da atividade física. Ela tem alguma relação? Pode melhorar a questão do refluxo? Que interessante, hein? Olha, parece que os maratonistas, depois de um certo tempo na maratona, correndo, 15, 20 minutos, eles começam a ter refluxo. Então, o indivíduo está correndo, de repente ele começa a sentir queimação, azia, etc. Isso é um maratonista. Quanto à atividade física, vamos dizer, de academia, sem exagero, ou fazer pilates, ou manter condicionamento físico, não tem mal nenhum. Ao contrário, a pessoa se sente melhor da cabeça, diminui a hipersensibilidade, mas não tem relação direta com a válvula, não. Faz bem para a saúde de uma maneira geral. Faz bem para a saúde de uma maneira geral, perfeito. Exatamente. Doutor, nós recebemos duas perguntas, uma do Elique Valdo e outra da Natália Alves, sobre relação, se é que existe, né, uma relação entre refluxo e doenças na tireoide. Eu desconheço. Não tem nada que seja... Até pode coincidir de haver, mas relação entre doença do refluxo e tireoide, eu nunca ouvi falar. Perfeito. Doutor, e o Alan pergunta sobre, a gente falou de medicamentos, ele fala se existe alguma cirurgia, algum método cirúrgico para corrigir essa questão da válvula que o senhor mencionou. Antigamente, eu diria, antigamente não, mas até alguns anos atrás, a cirurgia era você faz uma cirurgia plástica aqui, onde você cria uma nova válvula,
Só que com o desenvolvimento dos inibidores da bomba protônica, veio o omeprazol, pantoprazol, etc, 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 com isso, o tratamento clínico, na grande maioria das vezes, resolve. Portanto, você não tem que submeter a cirurgia. Então, hoje, a indicação cirúrgica é bem menor. Se indica quando o indivíduo tem hérnia hiatal acima de 3 centímetros, quando ele tem estenose, porque às vezes a queimação fica e a pessoa não trata, vai fechando um pouco a luz o tubo do esôfago. Então, tem algumas indicações específicas onde a cirurgia é o tratamento preferido. Perfeito. Mas é minoria. Aham, ótimo. E doutor, sobre a questão, a Joaci fez uma pergunta, que acho que a gente falou bastante sobre os sintomas, né, e aí a doença depois do tratamento para obter o controle. E ela fala de evitar, a partir, né, que se estabelece ali um platô de controle, que atitudes as pessoas devem ter para não ter novas crises de refluxo? Olha, na verdade é interessante porque aquele trabalho que você citou no começo refere que até 60% das pessoas, foi um trabalho que usou quase 1.800 pessoas entrevistando via telefone e fazendo perguntas. A grande porcentagem das pessoas desconhece o que é a doença do refluxo, e por isso a gente conversa tanto sobre isso. Então, na verdade, se o indivíduo está sendo tratado, corretamente diagnosticado e corretamente tratado, ele não tem que ter mais sintoma. Então, não é que... Claro, que se diz assim, eu não tenho mais sintoma, estou tratado, mas toda vez que eu como chocolate eu sinto queimação. Sabe qual é a recomendação? Não coma chocolate, porque ele está tratado, medicamente correto, com diagnóstico e tudo. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim, deu para ter, né, como evitar os novos casos. E aí eu já emendo a pergunta aqui da Silvana, que fala qual que é a importância e a necessidade de ir ao médico, né, no caso o gastroenterologista, periodicamente. Bom, você faz o tratamento, que leva inicialmente de 4 a 8 semanas, e depois você precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, você tem que manter alguns critérios. Os critérios que a gente chama de comportamentais tem que manter para o resto da vida. Comer devagar, se a esofagite for muito intensa, levantar a cabeceira da cama, não com travesseiro, não, levantar a cabeceira mesmo, para a ação da gravidade jogar o ácido lá para baixo. Tomar o inibidor da bomba protônica, verificar à noite, porque um detalhe que até agora a gente não comentou é que muitas vezes o sintoma é noturno. O indivíduo acorda no meio da noite e acha que ele tem insônia, que ele está isso, que ele está aquilo, quando na verdade ele pode até não se dar conta. É o ácido que acorda o indivíduo. Olha. Então você trata o refluxo e de repente ele começa a dormir melhor. Então tem uma série de recomendações que se mantêm no plano comportamental. Quanto ao remédio em si, cada caso é um caso, tem alguns que suspendem o remédio, é uma minoria, tem outros que tomam ocasionalmente, mas cada caso é um caso. E, doutor, o senhor estava falando, né, da questão, numa das perguntas anteriores, da questão de alguns tratamentos que às vezes surgem na internet, a pessoa fala de tomar um chá disso, chá de aquilo. Nós recebemos, por exemplo, uma leitora, a Tereza, falando, por exemplo, de chá de orégano, o Marciano perguntou agora sobre a questão de aloe vera, recebemos algumas perguntas sobre limão. Eu queria entender um pouco com o senhor, e a orientação, né, que o senhor tem em relação a isso, da pessoa quando receber esse tipo de informação, dela conversar com o médico, né, de buscar orientação antes de iniciar essas terapias. Absolutamente, porque, na verdade, você imagine que você tem um defeito na mão e que precisa de noite fazer uma massagem assim para poder manter a mobilidade da mão. Daí aparece alguém e diz assim, mas quando você toma chá de araruta, melhora a mão. Se não houver contraindicação, experimenta a araruta, mas dificilmente isso vai corrigir um defeito. Então, você vê uma porção de informações que não correspondem, muitas vezes, à realidade que a gente chama fisiopatológica da doença, que é o fato do indivíduo ter um defeito na válvula. Limão, certamente, bem não faz. Quanto aos outros, será que eles atuam melhorando o fechamento da válvula? Eu não sei. Eu não recomendo porque não sei.
Perfeito. Doutora, a Dagmar, ela pergunta se o fato da pessoa ter refluxo aumenta o risco de ela ter, e ela falou que já sofreu algumas vezes, pneumonias. Ah, sei. Na verdade, isso não é comum no mais jovem, mas o indivíduo que tem, por exemplo, tem alguns tipos físicos que são caracteristicamente mais acompanhados de refluxo. Obeso, por exemplo. O obeso tem infiltração gordurosa na válvula aqui. Então, o obeso, em geral, tem refluxo. Pode não ter, que bom, mas o aumento de peso é crucial para isso. A pergunta dela se refere ao fato do que foi que você mencionou? É a questão do risco de pneumonia. Então, o risco da pneumonia é em relação à aspiração. Por quê? Porque o indivíduo tem o refluxo e ele está na posição horizontal deitado, o que pode acontecer é que inadvertidamente, principalmente à noite, o ácido vem e é aspirado. E essa aspiração, por isso nós temos asma, que eu já mencionei. E eventualmente pode dar uma pneumonia, sim. Não é o mais comum nem o mais frequente, mas é bom lembrar que é uma eventualidade. Perfeito. Doutor, para encerrar aqui o nosso programa, estamos chegando ao final, eu queria aproveitar a pergunta da Fabíola de Martins, para falar sobre os sintomas. Ela perguntou especificamente sobre gases, se refluxo aumenta o risco de gases, mas queria que o senhor aproveitasse para passar para quem está assistindo a gente agora, né, pegou a gente no meio do programa, quais são os sintomas e a importância de procurar o profissional de saúde. Bom, a importância é grande, porque a doença do refluxo, na verdade, é o ácido do estômago que, por um defeito no esfíncter ou válvula que aqui existe, vem e queima o esôfago. E essa queimação pode criar uma série de complicações. Pode criar, por exemplo, uma estenose, quer dizer, o esôfago fecha um pouco. Pode ter o esôfago de Barrett, que nós mencionamos, que é o sinal de que a doença é crônica. E o esôfago de Barrett, numa proporção extremamente pequena, mas acontece, pode virar câncer. Então, a doença do refluxo tem que ser tratada, não é tomando chá de alguma coisa aí que nós vamos cuidar disso. Tem que ter um plano comportamental, que são várias medidas que o indivíduo toma no decorrer da sua vida, e os remédios, que se baseiam fundamentalmente nesses inibidores da bomba protônica, que eu mencionei, sendo que também isso é feito pelo médico, porque alguns duram menos e hoje já tem os que duram mais. E é importante por causa da noite, porque à noite o indivíduo tem refluxo. E o remédio IBP, o inibidor da bomba protônica, se toma de manhã. Perfeito. Então a importância, né, ter algum incômodo que está persistindo, vá ao médico, procure... Tem que ser o médico, porque senão vira, sabe, você corre o risco de transformar uma coisa que é relativamente simples de tratar numa enfermidade crônica, complicada. Então tem que ir ao médico mesmo. Perfeito. Bom, doutor Joaquim, muito obrigado pelo tempo do senhor, pelos esclarecimentos. O pessoal adorando aqui, muita gente agradecendo as respostas. E, pessoal, muito obrigado também a todo mundo pela audiência, pelas ótimas perguntas que vocês mandaram. Facilita muito o meu trabalho de jornalista. E, enfim, o vídeo também vai continuar disponível, vai continuar aqui no Facebook, então vocês podem assistir e mandar as questões que nós reencaminharemos ao doutor Joaquim. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.